De volta com Manhã no Ar, são 6 horas e 41 minutos. E para você que começou a acompanhar o programa agora, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Bando invade estacionamento de carretas, faz 5 pessoas reféns e rouba carga de ar-condicionado avaliada em R$700 mil. Os suspeitos só não levaram mais equipamentos porque amanheceu. Ex-procurador Vicente Cruz é absolvido dos crimes de tentativa de homicídio e formação de quadrilha. Cruz era acusado de tramar a morte do então colega de Ministério Público, Mauro Campbell, que hoje é ministro do STJ. O processo se arrastou por quase 11 anos. Moradores criam um poço dos desejos em cima de bueiros sem tampa. A medida bem-humorada foi para chamar a atenção dos riscos de um problema recorrente e que tem tirado o sono da população. Empresários e policiais discutiram medidas para reforçar a segurança no centro comercial da cidade. Segundo uma pesquisa da Federação do Comércio, só no ano passado, 42% dos clientes afirmaram que foram roubados. Diante dos dados, o efetivo deve ser reforçado para o período deste ano. Contrato da Secretaria Municipal de Educação com a empresa paulista de tecnologia está na mira do Ministério Público. Orçado em R$50 milhões, o acordo foi feito com dispensa de licitação. Imagina um lugar que reúne arte, designer e gastronomia. E tudo voltado para a sustentabilidade. Essa é a proposta das feiras urbanas alternativas como a FUA. Espaço que busca movimentar a economia criativa de pequenos empreendedores e já está se tornando parte do lazer manauara. Venda de flores, comidas regionais e ponto de arrecadação de doações para comunidades carentes. Essas são apenas algumas das atrações da Feira Urbana de Alternativas, popularmente chamada de FUA. O evento deste mês trouxe a temática Cidades. É um tema que é importante fomentar para levar, outras visões a níveis do que acontece na nossa cidade em questões de patrimônio histórico, valorização da cidade e de prédios, edifícios arquitetônicos também. A gente tenta trazer esses temas porque a ideia da feira é que ela seja socioeducacional. Essa já é a 15ª edição da FUA. A feira, que começou em maio do ano passado, acontece todo o primeiro domingo do mês. O espaço é uma boa oportunidade para empreendedores dos mais variados ramos colocarem seus produtos em exposição. A Cleucilene é uma das expositoras mais antigas da feira. Está aqui desde a 2ª edição. Contadora formada, ela também é funcionária pública, mas há 8 anos encontrou no artesanato uma segunda fonte de renda. Eu trabalho mais com tecido, então eu produzo peças utilitárias para casa, Tanto item decorativo como itens utilitários, todos fabricados em tecido, 100% algodão. Além de exposições, o visitante ainda pode acompanhar apresentações teatrais. Eu sou caipora, eu defendo a mata inteira, sou eu, maravilhosa, bonito, meu cabelo, pintei ontem. Esse turista de São Paulo ficou encantado com o que viu. Os espaços são bem interessantes, tem uma variedade interessante de artesanato, de comidas, de pratos regionais também, tacacá e umas outras coisas que eu nem tinha conhecimento, os peixinhos de peixe, é bem interessante. Em Manaus tem uma estrutura muito bacana, o turismo tem que ser mais divulgado e esse é um evento que pode prosperar mais ainda. A FUA é realizada todo primeiro domingo do mês, das 9 da manhã às 7 da noite, na rua Álvaro Braga, 351, no Parque 10. A entrada é gratuita. E a gente tem informação do trânsito agora. Vamos ver aqui uma publicação feita na página do Twitter do Manaus Trans. Colisão de veículos, danos materiais na rotatória do Coroado com a Avenida André Araújo, no sentido bairro. A gente no local. Isso aqui é na saída da Avenida André Araújo para o acesso ao Complexo Viário Gilberto Mostrinho. Houve essa colisão que acaba atrapalhando o trânsito em todas as ruas do Complexo Viário. Tanto para quem vai para Rodrigo Otávio, nesse sentido da foto que a gente vê agora, como para quem entra na rotatória vindo da Alameda Cosme Ferreira ou da Avenida Efigênio Salles e também da Avenida André Araújo. Os motoristas devem ter dificuldade nesse horário por conta dessa colisão. E nesse caso, como não tem ninguém ferido, não adianta esperar, vai ter que entrar um acordo entre os condutores e sair o quanto antes da via, porque os veículos, não há nesse caso perícia, a não ser que tenha alguém que seja vítima lesionada na situação.
Vamos agora fazer nossa interação com a 93.1 FM O Dia. Vamos conversar com a Nayandra Amorim e com o Cleiton Pascarelli. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, Wilson Lima e Adriane. Hoje é dia do radialista, né? Parabéns é isso, a vocês. parabéns a nós, parabéns né? a vocês também. Vocês foram os anfitriões, né, aqui deste programa, né? Ensinam bastante pra gente. Parabéns aos senhores também. A todos nós. Muito obrigado. Bom, vamos falar aqui sobre creches, né? Eu lembro que há 4 anos houve muita promessa, né, em torno da construção de creches. Teve um candidato que prometeu 100 creches e o outro, para não ficar por baixo, foi lá e prometeu 101 creches. Afinal de contas, depois desse tempo aí, 4, 5 anos, a gente já tem quantas creches construídas em Manaus? Olha, quase nada, Wilson Lima. Faltam aí mais de 80 creches para bater essa meta. O que se sabe é que, pelo menos as que se iniciou no início da gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, né, estão paradas até hoje. Mais de 3 anos de obra parada é o que se tem de informação ali, por exemplo, 2 no Zumbi, e até agora, nada. O contrato com a empresa chegou a ser quebrado, houve uma quebra de contrato, se refez contratos para reiniciar a obra, né, e até agora não se sabe o prazo para a conclusão. Ela já deveria ter sido concluída no início desse ano e até agora nada. 2 creches especificamente, inclusive esse é o assunto que é destaque hoje no jornal A Crítica. 2 creches localizadas ali no Zumbi 3, ali na zona leste de Manaus, elas estão atrasadas há pelo menos quase 5 anos, não é isso, Cleiton? 5 anos de atraso. Elas chegaram a ser paralisadas, essas obras chegaram a ser paralisadas, foram retomadas, mas até agora elas já extrapolaram aí o prazo de entrega. Uma delas deveria ter sido entregue em janeiro deste ano e a segunda em março deste ano, mas até agora nada. E o termo de compromisso entre a Prefeitura de Manaus e o governo federal, aí, que disponibilizou alguns recursos para a construção dessas creches especificamente, expira em setembro de 2018. E a justificativa da Secretaria Municipal de Educação, segundo a reportagem, é que as empresas responsáveis pela construção dessas creches, elas abandonaram as obras, obrigando aí o rompimento do contrato por parte da Prefeitura e a realização de um novo processo licitatório, que foi o que o Cleiton acabou de explicar aqui. Agora é uma situação que se arrasta há muito tempo. Na época que Amazonino Mendes foi eleito prefeito, ele prometeu as 100 creches e aí ele fez, se não me engano, 1 ou 2 creches, mas ele deixou licitada pelo menos 20 creches para a gestão seguinte. Aí houve essa promessa de que haveria muitas outras, só que o processo já estava todo em andamento, era só executar. E a execução desse processo, que já tinha liberação de verba federal para ser executada, já estava inclusive licitado, essas pessoas continuam sem essas creches. No caso específico do jornal hoje, a gente mostra 2 creches, né, no Zumbi, numa área periférica da cidade, numa área que há uma necessidade muito grande de que essas crianças sejam atendidas. Em 5 anos, o menino já saiu da fase da creche e está aguardando por essa creche que não saiu do papel. E aí a justificativa de que há um novo processo licitatório, ok, mas o prazo já acabou até o de agora, que deram janeiro, deram prazo de março e deram prazo agora de setembro. A gente está em novembro e nada. Isso que a gente sabe de 2 creches, né? Pois 2 creches, já tem 5 anos de atraso essas 2 creches, imagina as outras. Inclusive, eu acho que a gente já chegou a mostrar aqui na TV A Crítica, no Alô Amazonas, essas creches, pelo menos uma delas, a estrutura sendo invadida, né? Gente morando dentro dessa creche. E não são só essas 2 não, viu? Eu falo porque eu já vi. Tem uma, por exemplo, lá no Parque Solimões. Está prontinha, só para as crianças entrarem e começar os trabalhos. Só que a obra está lá abandonada, né? E aí fizeram um negócio de uma lambança lá, né? Não fizeram um serviço de drenagem do jeito que tinha que ser feito, e todas as vezes que chove, a creche, ou a estrutura, né, onde deveria ser a creche, acaba alagando. E tem outros prédios também nessa situação aí, em que a prefeitura só iniciou, fez aquele ensaio e não concluiu a obra. Pois é, e só para atualizar a informação que você pediu, Wilson Lima, foram prometidas 110 creches ao longo de mais de um mandato, né? Um mandato e mais um ano, né? Ao longo de 5 anos,
dessa gestão, somente 9 obras foram concluídas e aí sim faltam 101 creches para concluir a tal promessa de 110. E além de concluir, é preciso manter, né? Porque o governo liberal libera a verba só para construção. A manutenção dessas unidades é por parte do município, principalmente a educação básica, que é responsabilidade da CEMED, né? Agora, isso é uma consequência social muito grande. Porque uma família, uma mulher, por exemplo, ela não pode ir trabalhar para ganhar um salário mínimo, deixar o filho em casa com quem? Né? Ela acaba tendo que, às vezes, abrir mão de sua carreira, de ter uma renda, de melhorar a vida daquela criança, porque ela não tem com quem deixar. Bom, vamos mudar de assunto aqui. A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens de um ex-prefeito de Manacapuru. Quem é esse ex-prefeito e por que a Justiça Federal tomou essa decisão? Wilson, é o Ângelos Figueira, né? Na verdade, a Justiça Federal, ela de fato, ela acatou esse pedido do Ministério Público Federal, que apontou que Ângelos Figueira e outros 4 envolvidos, inclusive o ex-vice-prefeito, né, o Afrânio Júnior, eles desviaram mais de 6 milhões de reais de verbas públicas federais para obras no município de Manacapuru. Era uma obra de revitalização ali na Avenida Eduardo Ribeiro, localizada ali no município de Manacapuru. E, segundo a Justiça, esse bloqueio de bens é para garantir que, ao final do processo, os danos causados aí pela ação desses acusados sejam ressarcidos. Essa obra era para ser entregue em janeiro de 2003, mas, segundo a Justiça, houve discrepância aí na prestação de contas, nos valores divulgados e também nos documentos apresentados aí por todos os envolvidos. Essa decisão da Justiça também cabe recurso. Ou seja, obra de 14 anos atrás, Wilson Lima, obra de 14 anos atrás, e a Justiça mandou bloquear esses bens porque ela veio avaliar e o prejuízo recalculado pelo Ministério Público Federal já ultrapassa 6 milhões de reais se estiver aí recalculado, né, de acordo com os valores de hoje. Os valores atualizados. Então, né? bloqueia os bens, não só do ex-prefeito, também do ex-vice-prefeito, da ex-secretária Maria Gorete Gomes e também de William Lins de Albuquerque. Todos eles, os 4, né, tiveram aí os bens bloqueados pela Justiça para que, caso posteriormente eles venham a ser condenados, a Justiça já tem os recursos bloqueados aí. E era uma obra de erosão, né? Contenção de erosão. 14 anos já desabou tudo, se não foi concluída. Exatamente. 75% só foram concluídos de acordo com a avaliação do Ministério da Integração Nacional. Muito obrigada, Cleito e Nayandra, pela participação. Um ótimo dia para vocês e para os ouvintes da FM o Dia. Obrigado e bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. E a dica agora vai para quem atua na área da economia. Será realizada hoje em hotel aqui na capital a palestra Cenário Econômico e Estratégia de Investimento. A ideia é discutir as mudanças na economia mundial e o que elas representam para as decisões de investidores. Quem tem os detalhes para a gente é a Teia Morel. Olá, Teia, bom dia. Ainda restam vagas para participar desse evento? Bom dia, Wilson. Bom dia, Adriane. Sim, restam vagas ainda para participar desse evento. E olha, eu estava conversando aqui com uma pessoa muito especial que me disse que é um momento muito bom para você saber como se posicionar no mercado, né? Restam vagas. Para conseguir essas vagas, existem 2 meios. A gente tem aqui um número de WhatsApp que a gente vai disponibilizar daqui a pouquinho para vocês, mas tem também mais informações que vocês podem obter pelo contato @dlinvestimentos.com.br ou pelo site www.dlinvestimentos.com.br. A pessoa de quem eu estava falando é o Fábio Calderaro e ele é o palestrante que hoje à noite vai estar a partir de 7 horas da noite no Hotel Quality, justamente falando sobre esse novo cenário. Bom dia, Fábio. Fábio, vamos começar explicando para todo mundo, sem contar muita coisa, né? Porque quem quiser vai ter que ir para a palestra, sobre esse cenário, né? E por que esse é um momento bom para se posicionar no mercado. Bom, bom dia, Teia, bom dia a todos. Nós estamos numa retomada cíclica, né, da economia, nós tivemos uma melhora na confiança do consumidor, geração de emprego, nós estamos num ciclo econômico que pode ser um ciclo de longo prazo, ainda não sabemos. Partindo desse pressuposto, nós temos eleições o ano que vem e a gente tem que saber como é que a gente se posiciona com nossos investimentos. O mercado antecipa os fatos e a gente vai saber quais são os possíveis cenários
para esse e para o ano que vem, no final do último trimestre no ano que vem. Você estava me falando que esse é um momento muito importante porque a economia ela não está mais necessariamente em decadência como a gente viu nos últimos meses. Isso, nós passamos basicamente 11 trimestres de recessão e agora nós estamos no início numa expansão econômica. O que a gente vai discutir hoje é se isso é de curto prazo ou é uma retomada estrutural de um prazo maior, efetivamente. Fábio, a gente tem uma característica muito clara hoje em dia na economia, que a economia não é como era antigamente. A gente tem essa questão da globalização, então tudo que acontece aqui ou que acontece no mundo também interfere na nossa economia, né? Está totalmente correta. Alguns fatores que podem acontecer, inclusive agora nos Estados Unidos, como uma reforma tributária que está acontecendo lá, pode impactar na nossa economia aqui, certamente. Porque aí você tem uma evasão de dólar para os Estados Unidos, isso impacta na inflação nossa e, por conseguinte, a alocação dos juros, né? Onde que vai ficar distribuídos os juros no Brasil. Bom, e a gente indo para a palestra, né? As pessoas que estiverem interessadas em conhecer esse cenário, conseguem adquirir o conhecimento necessário para poder se posicionar daqui para frente? Sim, é uma linguagem simples, todo mundo é bem acessível e eu acho que as pessoas podem ter uma boa noção do que está acontecendo tanto no cenário externo quanto no cenário interno nosso aqui. E conhecer esse cenário eu imagino que seja essencial, né? Eu acho que é, porque a pessoa tem que se posicionar nos seus investimentos, até mesmo, não só de investimentos financeiros, mas de projetos, abrir um novo negócio, ele tem que saber o que espera para ele para o futuro. Bom, já que a gente está falando aqui de cenário econômico, fala para mim quantas vagas ainda tem disponível. Ainda tem vaga suficiente para quem quiser correr, para quem quiser procurar participar dessa palestra hoje? Tem, as pessoas entrando em contato pelos contatos que vai mandar logo mais, a gente consegue se posicionar ainda. É um auditório grande, alocação de cadeiras, a gente consegue fazer isso ainda. Tem vaga sim. E o público pode esperar o quê? Olha, a gente vai conversar bastante sobre o que está acontecendo e ele vai, eu tenho certeza que ele vai conseguir ter uma visão melhor sobre os seus investimentos. Bom, e que público é esse, né? São só investidores, é só quem lida com economia, todo mundo pode participar? Não, não vai ter nada de economês, né? Vai ser uma linguagem bastante acessível, pode ser o empresário, o investidor comum ou aqueles que têm os seus rendimentos num banco e não estão satisfeitos com a rentabilidade da poupança. Nós temos um cenário de juros decrescente e os retornos nos instrumentos mais conservadores já não estão mais atendendo, né? Então, a pessoa que quer buscar um pouquinho mais de risco, um retorno maior, ele vai encontrar esses produtos financeiros nessa palestra nossa de hoje. Então, aproveita para fazer um convite para todo mundo, que eu dou já o telefone. Todos serão bem-vindos hoje às 19 horas no Hotel Quality, ali na Mário Ipiranga, né? Perto do Shopping Manauara. E, por favor, peço que façam inscrição para a gente se programar lá no local, nos contatos que nós vamos passar agora, né? Isso, a gente tem aqui o telefone que eu vou passar para vocês. Esse telefone, inclusive, tem o WhatsApp, é muito fácil você conseguir entrar em contato através desse telefone. Tem o 984 15 6392 e tem também aqueles contatos que eu falei naquela hora, né? Tem a página da DL Investimentos, www.dlinvestimentos.com.br e o e-mail contato@dlinvestimentos.com.br. É realmente uma oportunidade imperdível. Eu estava conversando aqui com o Fábio, ele é uma pessoa que entende bastante do mercado e está trazendo esse conhecimento aqui para Manaus agora. Com certeza deve ajudar muita gente. Ok, muito obrigado. Até daqui a pouco. E vamos mostrar o trânsito na cidade em um outro ponto. Agora a gente está sobrevoando com o nosso drone na Bola da Suframa. Aqui a gente vem da Avenida Buriti e mostra agora a rotatória que tem o trânsito fluindo com tranquilidade. Tanto para quem segue na Avenida Rodrigo Otávio, quanto para quem vai para Silves. Agora a gente está se aproximando aqui da Avenida Rodrigo Otávio, que tem um retorno, né? Retorno criado recentemente para que não se precise mais passar por toda a rotatória para voltar para a própria avenida. O acesso à Suframa, a Bola da Suframa, é tranquilo e no sentido oposto também, para quem segue para o Complexo Viário Gilberto Mestrinho, não há dificuldade nenhuma nesse exato momento. Essa é uma área em que circulam veículos de grande porte, carretas, porque é muito próximo ao distrito, mas não há dificuldade em relação a isso. Para quem vem da Rodrigo Otávio para acessar a avenida, tem uma certa lentidão, mas é normal, nada que complique tanto o trânsito. E para quem segue no sentido do Complexo Viário Gilberto Mestrinho, no sentido da UFAM, também não vai encontrar dificuldade nesse momento. Eu vou pedir para o Alex Gomes só abrir um pouquinho mais a imagem para a gente mostrar aqui o Centro Cultural dos Povos da Amazônia, que é um dos grandes símbolos do estado do Amazonas, e aí é onde são realizados grandes eventos, né? E que arena bonita, né? E um espaço, né? Que
de fácil acesso, né, para quem mora principalmente ali na zona leste da capital. E daqui a pouco tem o quadro Lição de Casa e a gente vai tratar sobre a inclusão de surdos na educação pública. Tem mais informações ao vivo do trânsito, então não saia daí que a gente volta já.